Olá, pessoal! Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2021. E a questão é: a demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria. Então, nós temos um gráfico que mostra a variação dos médicos ao longo dos anos e a da população. Então vamos analisar a variação dos médicos. De 1990 para 2000, a variação será a quantidade de médicos em 2000 menos a quantidade de médicos em 1990. Então, a variação será de 73.000 médicos. De 2000 para 2010, a variação será a quantidade de médicos em 2010 menos a quantidade de médicos em 2000. Logo, a projeção para 2020 é dada pela média das duas variações. Então, é assim, a projeção para 2020 é de 73.000 médicos. Agora vamos analisar a da população. Sabemos que de 1990 a 2000, a variação será da quantidade da população em 2000, que é 170.000, menos a quantidade da população em 1990, que é 147.000. Logo, a variação foi de 23.000. E de 2000 a 2010, a variação será a população em 2000, que é 191.000, menos a quantidade da população em 2000, que é 170.000. Isso dará 21.000. Logo, a projeção da população para 2020 é dada pela média das duas variações que temos, que é 23.000 mais a outra variação, que é de 21.000, dividido por 2. Isso dará 44.000 dividido por 2, que é 22.000. Então, a quantidade de médicos para 2020 será a quantidade de médicos em 2010, que é
365.000 mais a média que encontramos, que foi de 73.000. Isso dará 438.000. E a projeção da população para 2020 é a quantidade da população em 2010, que é 191.000. Lembrando que essa quantidade já está em milhar, mais a média que encontramos, que foi de 22.000. E isso dá 213.000. Então, para termos a estimativa da quantidade de médicos em 2020 para a projeção da população em 2020, que já está em milhares, nós temos que dividir a quantidade de médicos de 2020 pela projeção da população em 2020. Isso dará 2,056. Mas como a resposta pede duas casas decimais, esse valor é igual a 2,06. E a pergunta é: um número com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria a letra D.